Tá legal. Dito isso, tem uma coisa que eu quero apontar para vocês, que é assim, eu já cometi o erro no passado de começar a explicar o que a árvore AVL faz sem deixar claro que ela está fazendo isso na volta da inserção. E o pessoal ficou bem perdido, com razão, né? Pensando em retrospecto. Então, deixa eu chamar a atenção para vocês aqui como que a coisa funciona, como que é a ideia da inserção, das operações da AVL na inserção. Imaginem que eu tenho uma árvorezinha aqui, ó, tipo, tá aqui uma árvorezinha, tem um outro nó para cá, tem um nó para cá, sei lá, tem um outro nó aqui. Eu não estou falando que não tem gente aqui, tá? Não estou falando que é desbalanceado e nada disso. Pode ter, eu só estou desenhando rapidinho assim. Imagina que daí eu vou mandar fazer uma inserção, a gente viu na aula passada, então todo mundo lembra, né? Memória tá ótima, né? A inserção, ela falou, olha, desce à direita desse, desce à esquerda desse, desce à esquerda desse, por fim desce à esquerda desse e pendura um nó aqui. Essa é a inserção que a gente viu, né? Ela vai fazendo a busca e no fim ela pendura o cara ali, certo? Por que eu gastei uma aula com aquilo? Não, inserção dá para ensinar assim, né? Então fiz a inserção aqui. O que acontece? Quando eu faço essa inserção, concorda que esse cara aqui, ele não tinha filo esquerdo, porque era um apontador nulo, agora ele tem? A altura dessa subárvore aumentou? Né? Era vazio, agora tem um cara, então aumentou a altura dessa subárvore. Esse cara vai ter que lidar com isso. Possivelmente agora ele está desbalanceado. Possivelmente agora a altura dele aumentou. Então ele vai ter que tratar isso de alguma forma. Ele trata isso de alguma forma, e se a altura dele continuou aumentando, pensa daí nessa subárvore desse jeito. Ele volta, a recursão, lembra que cada descida na árvore é uma nova chamada recursiva? Então quando vai voltando a recursão, eu estou subindo na árvore. Ele volta passando, avisando para o pai dele, olha, a altura da minha subárvore aumentou. Daí esse cara vai ter que tratar com isso. Fazer uma rotação, mexer, arrumar, fazer alguma coisa. Se a altura desse cara não subir, se ele conseguir tratar isso e ela não subir mais, daí acabou. Daí ele volta para esse falando que não mudou, para esse falando que mudou e acabou. Se a altura dele mudar, ele volta falando, minha altura aumentou. Então a gente está trabalhando na volta. A inserção fez aquele passo todo, descer, seguindo a ideia da busca e inseriu lá no final. A gente está trabalhando na volta. Quando volta, o que eu aviso para o meu pai? Aumentou ou não aumentou? E daí ele vai olhar para o fator de balanceamento dele, para o lado em que ocorreu a inserção e para o fato de que a altura aumentou. Se não aumentou, ele não faz nada, mas se aumentou, ele vai ter que fazer. E vai tratar cada caso. Vai ter vários casinhos aqui, que é a parte que eu falei que a gente vai deduzir. Nenhum deles a gente tem que decorar. A gente vai olhar e falar, é isso que acontece. É assim que eu trato. Ok? Pode perguntar. Mas se ele aumentar e o fator de balanceamento dele ainda estiver no aceitável? Perfeito. Vão ter casos que são fáceis de tratar, que é só atualizar o fator de balanceamento. Nem todo caso precisa de uma rotação. Tem casos que eu só vou falar, ok. Esse cara, por exemplo, imagina que ele não tinha filhos, né? Os dois lados eram vazios. Então ele tinha fator de balanceamento 0. Daí volta aqui e ele fala, agora eu tenho um filho esquerdo, o fator de balanceamento meu é -1. Era 0, agora é -1. Só que a altura da subárvore como um todo ainda aumentou. Então ele passa o pepino pro pai dele. Fala, eu sou a VL, se vira aí. Certo? Mas fica tranquilo que a gente vai ver caso a caso. Então isso aí vai estar totalmente contemplado. Eu só quis fazer isso para vocês terem a ideia. Porque eu começo a tratar dos casos e no caso a gente olha no micro. Então pensem, cada caso está acontecendo em algum nível dessa árvore. Todos os níveis podem ser o mesmo caso, né? Cada vez vai ser uma coisa diferente. Mas é a ideia, desci e agora estou subindo, corrigindo. Beleza? Tá bom, então com isso em mente, vamos para os casos. O caso 0, que eu não vou nem escrever, é absolutamente tranquilo, que é o caso em que volta a informação do meu filho, né, eu mandei inserir, volta a informação falando, minha altura não aumentou. Bem, se eu já estava respeitando o fator, eu era -1, 0 ou +1, eu era VL. E não mudou a altura do meu filho, notem, não quer dizer que não inseriu, mas foi absorvido lá para baixo, alguém já lidou com isso. Eu não tenho que fazer nada. Então eu não mudo minha altura, não mudo meu fator de balanceamento e volto para o meu pai falando, não aumentou a altura. Meu pai também não vai fazer nada e assim acaba a inserção, como se fosse uma inserção normal, não tem que fazer nada. Tudo bem? Esse é o caso simples, mas é o caso sem graça, né? É o caso nada aconteceu, né? Agora vamos para os casos em que as coisas aconteceram, tá? Então, vamos ver aqui, para os casos em que as coisas aconteceram, deixa eu falar brevemente para vocês do caso 1, que é o caso da folha. Ou melhor, é o caso null, né, que gera uma folha. Então, no caso 1 aqui,
a gente está pensando que, olha, foi fazendo a inserção, tal, chegou num apontador nulo, tá? O R, né, a raiz da vez, era uma árvore vazia, era nulo. O que eu faço? Eu penduro o meu nó ali, eu vou até colocar contra a cor para destacar, olha, eu penduro o meu novo nó ali, quer dizer, eu vou dar um return, né, eu vou devolver o endereço desse novo nó, como a gente fazia na inserção normal. Com um detalhe, eu tenho que informar meu pai que a altura aumentou, porque ele vai ter que lidar com isso. Então eu não tenho que fazer nada, meu fator de balanceamento é 0, porque folha é sempre 0, não tem dúvida. Né? Então não tem erro do meu lado, mas eu tenho que avisar meu pai. Então, antes de dar um return null, né? antes de dar um return do meu endereço, para o meu pai saber quem é o filho dele agora, que ele agora tem um novo filho, eu tenho que usar uma variável auxiliar, que vai ser por apontador, vai ser uma variável passada por referência, mas a gente já entra em detalhe de implementação, mas eu tenho que passar uma variável auxiliar falando que a altura aumentou. Tudo bem? Então, essa variável tem que ser compartilhada por todo mundo, por isso que eu vou ter que passar lá por referência, por ponteiro, né? Porque ela tem que ser comum entre as chamadas recursivas. Tá, esse é o caso 1. O caso 0 era sem graça, esse também não tem muita graça. Importante, mas não é muito interessante. Agora vamos começar os casos interessantes que vocês vão poder pensar junto comigo e me ajudar aqui. Então, caso 2. O que acontece? Ó, deixa eu fazer o genérico aqui, daí eu vou para o caso 2 ali. Ó. Imaginem que a gente estava aqui, olha, fazendo uma inserção, cheguei aqui, desci à esquerda. Por que à esquerda? Porque é tudo simétrico e eu me nego a ficar fazendo os dois exemplos, né? A aula passa rápido. Então, do mesmo jeito que eu falei mais de rotação à direita antes, agora eu vou falar de inserção à esquerda. Fica como exercício fazer o da direita, tá? Então, desceu aqui, tá? Veio aqui e inseriu, tá? Esse é meu jeito de representar graficamente que a inserção causou um aumento de altura, né? Tinha uma certa altura, agora aumentou a altura. Ah, podia não ter aumentado? Podia, mas era o caso 0 que eu já falei que é sem graça. Então, estamos sempre no caso inseriu à esquerda, porque o direito é simétrico, então é sempre caso inseriu à esquerda e a altura aumentou. O que vai mudar? Vai mudar qual é o meu fator de balanceamento. Né? Então é por isso que vai diferenciar os casos 2, 3, 4. Tá? O caso 1 é excepcional, né? É o apontador nulo, mas o que vai mudar é isso aqui. Então, estamos nessa situação. Inseriu à esquerda, quando voltou, a altura aumentou e eu tenho que olhar para o meu fator de balanceamento. Então vamos lá, caso 2 vai ter essa cara aqui. O R está apontando para esse cara, inseriu à esquerda dele e, relacionando com o que você tinha perguntado, isso, você. Vamos supor que eu tenho fator de balanceamento mais 1. Poxa, se eu estou inserindo à esquerda e o caso 2 é fator de balanceamento mais 1, inseriu favorável a mim, né? Eu era mais alto do lado direito e inseriu do lado esquerdo. Então eu estou pensando numa situação assim, ó. Eu já era mais alto aqui, vamos fazer aquela abstração, deixa eu pegar uma cor diferente, um azulzinho aqui. Azul, isso. Imagine, ó, se a minha altura era H, e eu gosto de fazer isso porque a gente tem que fazer análise valendo para qualquer coisa, né? Qualquer tamanho de árvore e tal. Então, se a árvore enraizada em R tinha altura H, o lado mais alto dela era a direita, qual que é a altura dessa subárvore? H menos 1. Porque tem um salto, daí essa que era responsável pela altura dela. Eu sei por causa desse fator de balanceamento, certo? Então isso aqui era H menos 1. Pô, também por esse fator de balanceamento, esse lado tinha que ser menor. Então esse lado era H, o quê? Menos 2. Tudo bem, gente? Né? Tudo nós estamos deduzindo a partir de um H genérico lá, né? E usando o fator de balanceamento, que é do caso 2. Inseri à esquerda, a altura aumentou, quer dizer, de algum jeito chegou aqui e pendurou um cara novo e a altura ficou maior. E agora eu vou ter que tratar isso. Mas, poxa, pelo meu fator de balanceamento, eu sei que eu era mais alto do lado direito. E do meu lado esquerdo foi onde a altura aumentou. Eu junto essas duas informações e penso, tá, então a árvore da minha esquerda, que era mais baixa, por uma unidade de altura, agora ela é o quê? Ela é igual, né? Então eu sei que aqui agora é menos 1, portanto o meu fator de balanceamento é o quê? 0. Entenderam por que eu não preciso guardar a altura dos meus filhos e ainda assim eu consigo deduzir o que vai acontecer?
Em nenhum lugar eu sei a altura dos meus filhos, mas eu sei a altura relativa. Pô, se esse cara era o mais alto e eu inseri do mais baixo e ele cresceu, e a diferença era de 1, agora a diferença é 0. A diferença só variou de 1, né? Só diminuiu de 1. Então aqui, agora o meu fator de balanceamento é 0. E a minha altura total mudou? A minha altura total era H, né? Que era 1, né? Era um salto aqui, mais o H menos 1 desse cara. Agora, se eu der um salto aqui, mais o H menos 1, porque esse lado cresceu, também dá H. Né? Quer dizer, eu era tortinho para a esquerda, minha perna direita ficou maior, mas eu não aumentei minha altura. Ficou ótimo isso, né? Ficou fantástico. Então, minha altura não mudou. Diferente desse caso, eu volto para o meu pai falando, a altura não mudou. Então, eu corrijo o meu fator de balanceamento, mas eu indico aqui, a altura não aumentou. Pode perguntar. Então a gente tem que fazer um caso, quando tem uma inserção, a gente segue todo o passo a passo que teve na árvore binária e logo em seguida a gente vai retornando com recursividade, verificando se ainda está no fator FB e se a altura não mudou. Isso. Essa informação eu vou ter que modificar minha função para que ela devolva essa informação para mim. Se os dois tiverem sempre, a altura não mudou e está no fator FB, não faz nada. Não faz nada, exatamente. Inclusive eu vou exemplificar isso, a gente vai ver o caso 3 agora, e daí antes de ver o caso 4 que é mais complicado, eu vou mostrar um pouco de código para vocês visualizarem o que está acontecendo. E eu vou mostrar para vocês que, tipo, se eu fechar onde está, eu estou tratando da altura aumentar, se eu fechar aquele parênteses, né, aquela abre e fecha chaves, e tirar aquilo do código, vira o código de antes. Então realmente é só ali que faz diferença. Estou deixando ele aquecer, tá, gente? Ok. Estou deixando ele aquecer, enquanto isso vamos ver o caso 3 aqui, porque daí a gente já migra com mais agilidade para o projetor. Professor, pode perguntar. O fator de balanceamento já pode ser atualizado na hora de descer? Não, na volta. Na volta? Na volta. Note que... Porque, olha, pensa no caso 2 aqui. Eu desci à esquerda, eu não sabia que ia aumentar a altura. Eu só desci. Eu só sei que aumentou. Eu não sei que aumentou a altura porque eu mandei inserir à esquerda. Eu sei porque na volta ele me informou que aumentou. Eu só sei que ele aumentou por causa disso. É perfeitamente possível eu mandar inserir na minha esquerda e não aumentar. Né? Porque foi absorvido lá, tinha algum espaço vazio lá que entrou, não aumentou a altura. Então é sempre na volta, porque na volta que eu sei o que aconteceu de fato. Né? Que eu mandei inserir à esquerda ou à direita, é na descida que eu decido o caminho da busca e eu vou saber disso. Mas que aumentou a altura e eu tenho que tomar uma providência só na volta. Né? Mas vamos lá, vai ficar esse negócio feio aqui, mas eu vou escrever para cá. Então, caso 1, caso 2, o caso 3. Se esse caso aqui era o mais simples, porque era inseriu do lado mais baixo, né? Inseriu e aumentou a altura. O caso médio, né? O caso 3, vai ser quando a gente insere, quando eu estou balanceado e eu insiro de um dos lados. No caso aqui eu estou pensando em inserção à esquerda, só para manter meu padrão. Então imaginem que eu tinha fator de balanceamento 0, tinha duas árvores com a mesma altura, né? Eu sei disso de novo, porque o meu fator de balanceamento era 0, né? Então eu tinha a altura H aqui, portanto, por dedução, cada uma delas tinha que ter a altura H-1, para justificar esse fator de balanceamento 0. E eu mandei, né, eu estou analisando a situação, quando eu mandei inserir à esquerda e voltou a informação de que a altura aumentou. De novo, repetindo, se a altura não aumentar, volta essa informação e eu não faço nada. Então, estou nessa situação que a altura aumentou. Se os dois tinham altura H-1 e aqui aumentou, virou H. Né? Isso aqui virou altura H. O que acontece com o meu fator de balanceamento? Aumentou ali, ele vira -1. Mas não basta isso. O que mais que eu tenho que fazer? Eu tenho que avisar? Perdão? Que a altura aumentou. Tem que avisar o pai que a altura aumentou. Então, eu devolvo que a altura cresceu. Né? Porque se o meu filho esquerdo agora tem altura H, a minha altura é 1 a mais, né? Um salto a mais do que dele. Então, a minha altura inteira agora é H+1. De novo, eu não guardo isso em lugar nenhum, só estou deduzindo para saber que eu tenho que avisar meu pai. Só isso. Beleza? Então esse foi o caso 3. Caso 4, vocês podem imaginar, inseriu do lado mais alto. E aí não vai dar para só corrigir fator de balanceamento, vai ter que realmente fazer rotações, essas coisas. Mas vamos
consegue apagar as duas? Aí, pra mim. Obrigado. Vamos ver se... ele parou. Vamos lá, então. Ó, começando aqui do nó da nossa árvore AVL, o nó é praticamente idêntico ao anterior. Chave, conteúdo, filo esquerdo, filo direito. Fator de balanceamento, que como eu disse, eu estou usando um inteiro mesmo, mas eu só vou precisar guardar menos um zero e mais um nele. Então poderia deixar mais eficiente que isso. Só aqui o foco é mais didático, né? Mas daria para fazer. Daí eu vou pular esse monte de funções auxiliares, in order, pre-order, porque como eu falei, toda função que rolava na árvore binária de busca, eu migrei para cá, elas continuam funcionando. Mas onde está o nosso foco? Inserção. O novo nó, aqui eu não vou perder muito tempo com ele, é aquela funçãozinha auxiliar da inserção que cria um novo nó. Vai dar um malloc nesse novo nó, e a única coisa a mais é que ele tem que atribuir balanceamento zero. O novo nó é sempre inserido como folha, né? Folha tem os dois filos vazios, então faz sentido o balanceamento dele ser zero. Fora isso, coloca lá a chave, conteúdo, tudo que a gente já viu, né? A gente revisou na última aula a inserção. Rotação à direita e à esquerda foi o que a gente viu no pseudocódigo, tá? Então por isso, passar rapidinho também, por causa do que a gente já viu, né? A gente troca aqui, né, os apontadores e dá o return da nova raiz da rotação. Agora, aqui no insere AVL, aqui sim que a coisa fica mais interessante. E vai ficar mais claro isso que eu estava falando para vocês, né? Eu sei que fica difícil visualizar código quando a gente nunca viu uma vez, ainda mais para vocês já imaginarem o que ia ser. Então vamos lá, ó. Começo absolutamente idêntico à nossa inserção, tá? Por quê? A inserção simples. Porque eu chego aqui, olha, eu testo se R igual a null, caso 1, né? Subir a árvore era vazia. O que eu faço? Return novo, né? Devolve o endereço do novo nó. Era o que eu fazia antes. O que mudou? O que mudou é que eu indico que a altura aumentou. Né? É só isso que muda pra gente. Tudo bem? Agora, notem aqui detalhe de implementação. Se esse cara aqui fosse um inteiro, cada variável... cada chamada da função recursiva teria o seu próprio inteiro, não serviria de comunicação entre eles. Então o que é isso? Esse aumentou a altura é uma variável alocada fora das chamadas recursivas, foi alocada uma vez só. Esse P aumentou a altura é para me lembrar que isso aqui não é a variável, é o apontador para ela, né? É o ponteiro de inteiro, que aponta para a mesma variável. Tá? Isso quer dizer que todas as chamadas recursivas estão se comunicando através da mesma variável, e aí serve de fato para uma troca de informação. Tá? Então é para isso que a gente está usando. Tá? Beleza. Com isso em mente, o que foi esse caso aqui? Exatamente o caso 1 que a gente já viu. Né? Antes de dar o return novo, eu indico que olha, o conteúdo apontado, o asterisco do P aumentou a altura, o conteúdo dele, recebe 1. Então meu pai, que é a função recursiva que vai assumir assim que voltar essa, assim que der esse return, vai passar essa informação. Ok? Tá legal. Ok. Na sequência, olha... Aqui é a descida tradicional da inserção. Então, se o apontador não é nulo, eu venho aqui, ó, o novo pointer-chave é menor ou igual que R pointer-chave, desce à esquerda. Se não for para descer à esquerda, vai no else e descer à direita. Né? Só que como o complementar está tudo como exercício, esse eu vou esconder. Mas seria o complementar. Onde a gente vai expandir, vai ser nesse aqui. Então, tudo dentro desse if que a gente está aqui, ó, é quando eu desci à esquerda. Isso já está definido. Mas isso quer dizer que eu vou ter que me preocupar particularmente? Não, só quando a altura aumenta. Então, descer à esquerda é essa chamada recursiva. Notem que ela é idêntica ao que a gente fazia antes, o que a gente fez na última aula. Ó. Chama a função recursiva com R pointer ESC para ela inserir o novo. O detalhe é só que eu passo o pointer do aumentou a altura para se comunicar, para as funções se comunicarem. E o que ela devolve, né, é o endereço da nova raiz da subárvore. Tudo bem até aqui? Agora, aqui é aquela questão de aumentar a altura ou não. Ó. Se a altura não aumentou, se o conteúdo do P aumentou a altura não for igual a 1, acabou. Ó. Eu só faço isso e sigo a vida como eu seguia na função mais simples original.
Tá? Toda a complexidade de rebalancear a árvore está nessa volta. Quando eu falo que é na volta da recursão, perceba que no código é após a chamada recursiva. Então, primeiro a inserção vai ser resolvida, no caso que é a minha esquerda. Depois disso, se a altura aumentou, eu vou tratar. É tudo dentro desse if. Tudo que a gente vai ver é dentro desse if. Tá? Tá claro isso? Ficou mais... Começaram a casar os casos com o código? Onde que entram as coisas? Porque não é óbvio mesmo. Né? Depois que você vê, facilita um pouco. Vamos lá então. Ó. Inseriu do lado mais baixo. Esse é o caso 2. Né? Inserção do lado mais baixo é o caso 2. Né? O balanceamento do meu nó era mais 1, só que eu sei que eu estou tratando uma inserção à esquerda, porque eu estou lidando com a volta dela, então eu sei por onde eu passei no código. Então eu sei que a inserção foi à esquerda. Eu sei que a inserção foi à esquerda, que a altura aumentou e que o meu balanceamento era mais 1. Esse é o caso 2, que é mais fácil. Meu balanceamento fica 0 e eu atualizo ou aumentou a altura para 0. Meu pai vai saber que está tudo bem, eu já absorvi aquele aumento de altura, não preciso fazer mais nada. Tranquilo? Esse é o caso 2. Próximo caso, que é o 3 que a gente acabou de ver, balanceamento igual a 0. Eu era balanceado, inseri na minha esquerda, aumentou a altura. Meu balanceamento fica menos 1. E eu aviso meu pai que, olha, a altura da minha subárvore como um todo aumentou. É o caso em que eu era balanceado e daí a esquerda cresceu, eu fiquei um pouquinho mais alto, mas é só um lado, né? O meu balanceamento está pendendo para a esquerda. Pode perguntar. O caso 2 aumenta a altura? O caso 2 não aumenta, igual a 0. O caso 2 não aumentou. É que está dentro do if que aumentou, né? Esse não tem. Não. A altura da subárvore esquerda, no caso. Não, isso, a altura que eu recebi, pensa na volta da recursão, né? Se eu chamei, eu sou a chamada recursiva atual, né? Função recursiva tem um monte lá, né? Então pensa, eu sou a atual, e eu desencadeei uma para o meu filho esquerdo. Quem foi o último cara que mexeu nesse aumentou a altura? Essa chamada do meu filho esquerdo. Então isso aqui está indicando do meu filho esquerdo, né? Especificamente, da chamada que foi nele. Agora, quando eu mexo aqui, é o que vai voltar para o meu pai. Então está todo mundo se comunicando através dessa mesma variável, mas cada hora está indicando de uma árvore diferente. Fez sentido, gente? Se caso mais alguém tivesse essa dúvida. Então, o caso 2 e o caso 3 é quando aumentou, então eu indico para o meu pai que aumentou. Notem que tanto aqui no caso 2 quanto no caso 3 poderia ter um return logo em seguida. Um return R ali e devolve. Lembra que eu sempre tenho que devolver a raiz da subárvore atual, né? E acabou. Não tem, só por uma questão de elegância de código, porque como todo mundo vai dar um return R no final, ele está aqui no final. Tá? Mas... né, tipo, se aconteceu esse caso, só vai ter else depois, então nada mais do código vai ser executado. Tá? A mesma coisa aqui. Tá? Então é só um deles, é tudo exclusivo. Tudo bem? Tá bom, então foi caso 1, 2 e 3. Agora vai entrar no caso 4, que é inserido do lado mais alto, que a gente não vai ver código antes de ver a explicação, senão não faz sentido. Né? Não, fica muito confuso.